Graças a Deus. Cadê o João para projetar aqui o... Irmãos, essa noite nós vamos falar acerca de um tema muito importante para a igreja. E é um tema que se faz necessário. Nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento. A luz que resplandece nas trevas. Um chamado ao avivamento. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. E como texto, nós vamos lá em Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 2. Pedi para projetar aqui porque na sexta-feira nós tivemos uma vigília maravilhosa. Está aí. Desperta tu que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo te iluminará, Efésios 5,14. E a próxima vigília vem aí. Vai ser nós estamos programando para a última sexta-feira do mês de julho. Está certo? Amém. Amados, é avivamento. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Nós vivemos em uma época que muitas vezes parece estar coberta por densas trevas. Nuvens de incerteza, ansiedade, como foi pregado aqui na parte da manhã, inversão de valores, são, sem dúvida, dias tenebrosos. Por que dias tenebrosos? Porque, como todos sabem, aproxima-se um momento negro na história da humanidade. Um momento em que as trevas estarão cobrindo toda a humanidade, que é o período da grande tribulação. Porém, nós não estaremos aqui nesse período. Nesse período, a igreja já terá sido arrebatada. Mas há uma necessidade urgente de que haja um avivamento, haja um despertar. E, como diz o texto aqui atrás, desperta tu que dormes. Amados, avivar é dar vida. E eu creio que todos aqueles que nasceram de novo, já têm a vida do Senhor, já têm o sangue de Cristo pulsando nas suas veias. Mas há um momento na história em que vem o sono. A parábola das 10 virgens nos relata isso. As 10 virgens dormem, porém, as sensatas guardaram azeite, não foram tolas de ficar sem azeite, porque sabiam que a qualquer momento o noivo iria bater as portas. As tolas negligenciaram o azeite, não buscaram o azeite, e quando o noivo chegou, pegou todas elas, as 5 virgens tolas, de surpresa. As outras tinham azeite. E o azeite é o combustível que gera fogo. E como foi pregado, acho que foi na vigília mesmo, azeite e fogo são símbolos do Espírito Santo. Assim também, como a água é símbolo da palavra, que lava, que purifica. Então, como eu disse a priori,
Estamos vivendo, então, uma época tenebrosa, porque a malignidade vai aumentando cada vez mais. Sabe, imagine a cena. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam aonde? Regiões celestiais. Então, queridos, na medida que Cristo vai descendo, Ele vai empurrando essas trevas, essas potestades para a terra. É interessante isso, que ao aproximar-se o dia do arrebatamento da igreja, porque Jesus virá até as nuvens para encontrar-se com a noiva, Ele não descerá de forma visível, porque a vinda dele será em 2 etapas, assim como também foi na primeira vez, quando ele veio, nasceu, primeira vinda, depois ele morreu e ressuscitou, segundo a Bíblia. Assim também será no final dos tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele virá até as nuvens. Somente a igreja irá vê-lo, porque a igreja será levada pelo Espírito Santo ao encontro dele nos ares. Mas ele está vindo, e as trevas estão sendo empurradas, a operação demoníaca, maligna. É por isso que estamos vendo o mal se desenfreando, estamos vendo coisas tremendas, coisas bizarras acontecendo, coisas que até, eu já disse algumas vezes aqui, chocam, me deixam triste. Quando vemos assim pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas lindas, de boa aparência, totalmente desfigurada, com chifres, narizes cortados, línguas bifurcadas, a pele totalmente marcada, alguns até colocam escamas. Quando você vê, e há na internet, não sei se alguém aqui já viu, quando mostra o antes e o depois dessas pessoas, mostra os depois, alguns mostram depois, ela toda deformada, aí tira e mostra como era antes. Aí você olha e vê, meu Deus, como pode isso? Né? Uma jovem linda, um jovem se transformou num monstro. Parece cômico, mas isso é trágico. Porque é a destruição da imagem de Deus no homem. É a desfiguração da imagem de Deus no homem. E isso tudo porque está acontecendo? Está acontecendo porque nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja na terra. O mundo não vai acabar, como todo mundo pensa, erroneamente, o mundo não vai acabar. Mas a era da igreja, a era da graça, vai se findar. A semelhança do que aconteceu antes do dilúvio, em que a família de Noé adentrou a arca, um casal de cada animal, e Deus fechou a porta da arca e a lacrou por fora para que Noé, de repente levado pela misericórdia, não fosse lá e abrisse. Deus fechou pelo lado de fora a arca, e todos que não entraram na arca sucumbiram no dilúvio. A arca de hoje, do século 21, é a igreja, e a porta de entrada é Jesus. Mas quando essa porta se fechar, aqueles que aqui ficarem, irão ficar totalmente à mercê do poder das trevas, e sofrer o julgamento, o juízo de Deus sobre toda a malignidade desse mundo. No entanto, aqui a história e as escrituras nos mostram uma verdade inabalável. É exatamente no ápice da escuridão que a luz de Deus brilha com mais intensidade.
quanto mais negra for a história, quanto mais densas for as trevas, mais a luz brilha. É aí que aí que vem uma palavra de despertamento. A sua luz brilha com mais intensidade nas trevas. Veja o grau de importância da igreja, o nível de importância seu como membro do corpo de Cristo, como receptáculo do azeite que faz o fogo inflamar. Aí muitos de nós falamos, nossa, mas estamos vivendo dias tenebrosos, dias terríveis, o diabo está furioso e patati patatá. Mas é nesse tempo que a sua luz, deve brilhar com mais intensidade. Porque uma luz, se acender, ligar todas as lâmpadas aqui e acender uma vela, ninguém vai notar a diferença. Mas se apagar todas as luzes e acender uma vela, todo mundo irá vê-la. Então a sua luz deve brilhar com mais intensidade agora. Mas para isso tem que haver um despertamento, um avivamento. O avivamento, ele raramente nasce em tempos de conforto e facilidade. Avivamento numa época em que todo mundo está bem, em que não há perseguição, em que não somos assolados por notícias ruins, onde as despensas estão cheias, está tudo uma maravilha. O avivamento não vem assim, sabe por quê? Porque o homem se acomoda. E aí entra o sono das 10 virgens. Acomodou, está tudo bem. Vivemos numa época cristianizada. Vivemos numa época em que fala-se do amor de Deus, está tudo bem. Só que se vocês perceberem bem, essa época está se findando. Porque o mal está crescendo cada dia mais. Devido ao quê? Devido à proximidade da volta de Cristo. Mas guarde bem isso, que a nossa luz, ela brilha muito mais quando as trevas são mais densas. É aí que precisa da luz. É esse momento histórico que precisa de um despertamento e de um avivamento, porque as trevas estão assolando o mundo. A luz, ela surge como uma resposta divina, uma intervenção do céu ao clamor de corações sedentos e desesperados em meio à aridez espiritual. É aí que vem o avivamento. Há uma aridez espiritual. As pessoas falam de Deus, falam de Cristo, mas você pode não perceber, mas o inimigo usa, muitas vezes, a palavra de forma distorcida para desviar os incautos. Nós vivemos numa época de uma teologia progressista. Uma teologia progressista é uma teologia que procura se acomodar com o que tem no mundo. É uma teologia progressista, é aquela que aceita, né, a diversidade de gênero, é aquela que apoia o aborto, é aquela que apoia, né, a união de várias religiões, o ecumenismo, uma teologia progressista, que ensina que você não precisa você estar incomodando o seu amigo que é de uma outra religião, porque Deus é um só, Deus é amor. Lá ele tem um nome, aqui ele tem outro. Sendo que isso é mentira. Há um só Deus, um só Senhor, e Ele não dá a glória dele para ninguém.
Vivemos uma época de adoração a Baal. Literalmente falando, isso não é um mito. Não estou usando uma linguagem simbólica, estou usando uma linguagem literal. Adoração a Baal, sim, com sacrifícios de crianças, com uma adoração que visa mudar todos os valores, todos os princípios que estão exarados na Bíblia, inerentes à palavra de Deus. Sim, existe uma adoração a Baal. Baal está presente, ele saiu dos porões, ele saiu das reuniões secretas, das sociedades secretas, sociedades esotéricas, e hoje ele sobe nos palcos. Hoje ele é adorado nos shows. Artistas montam seus palcos e ali você vê a adoração mesmo, porque na adoração a Baal, as pessoas que iam adorá-lo, e ele é uma divindade, era a divindade de Canaã e dos filisteus, elas entravam em transe, era um transe coletivo, elas gritavam, tiravam a roupa e faziam ali, se relacionavam, perdiam toda a noção de moral. Era assim a adoração a Baal, que era considerado o Deus da fertilidade, da alegria, do prazer. E o que você vê em muitos shows? Uma histeria coletiva. As pessoas se rasgam a roupa, as pessoas querem subir o palco, as pessoas entram num transe coletivo. E toda aquela tecnologia, aquela parafernália que mostram símbolos satânicos. Tudo isso é adoração a Baal. E é Baal mesmo, porque o nome Baal está nos livros dessas religiões, está no manual do mestre maçom, está em várias literaturas que são as literaturas usadas pelas religiões pagãs presentes no dia de hoje. Eu não sei se você já ouviu falar da Wicca. Alguém aqui já ouviu falar? A Wicca, uma sociedade, uma organização de feiticeiros que trabalha no sentido de doutrinar as crianças, ensinar poções, magia, feitiço às crianças. Ela está ligada à adoração a Baal. São usados desenhos, são usados filmes infantis e até música, tudo para poder propagar as ideologias, a adoração a essa divindade com as crianças. A Wicca, ela está presente de forma tremenda em desenhos. E depois eu posso trazer a vocês alguns dos desenhos que vocês podem acompanhar, se porventura tiver filhos, netos que gostam de ver. Vídeos, né? Eu posso trazer, posso mostrar a vocês, para vocês verem ali, como é que o inimigo está trabalhando para poder levar uma geração toda a adorá-lo. São dias tenebrosos. Eu poderia traçar aqui um histórico, para que vocês entendessem, todos nós entendêssemos, que o que está acontecendo hoje não é aleatório. A malignidade desse mundo não é aleatória. O movimento Therian, onde os homens, mulheres se identificam como animais e fazem até operações para poder, plásticas, para ficar parecendo com um animal que ela se identifica, não é aleatório. Tudo tem um fundamento na religião que adora o Deus Pan, que é meio homem, meio animal. Paganismo vem de Pan, adoração a Deus Pan. Presente hoje, século 21. E tudo isso
tem por trás toda uma organização trabalhando, aonde há uma elite de homens, mulheres, que detentam o poder econômico deste mundo, que têm a influência nas artes, influência em Hollywood, influência em gravadoras de música, há uma influência nas universidades, nas faculdades, há toda uma elite que trabalham com esse propósito, inclusive que deixa a sua marca em cada entrada da cidade. Você pode ver que quando você vai em qualquer cidade, qualquer município, na entrada tem lá o altar maçônico. Vocês já viram? Aquilo é colocado ali para determinar que aquela cidade está sobre a direção dele. Óbvio que se nessa cidade, como a nossa, tem a igreja não está sobre o domínio dele. Mas para que a igreja faça a diferença e venha iluminar e dissipar as trevas que ele está lançando sobre a cidade, é necessário que haja um avivamento, um despertamento, um despertar, um levantar, sabe? Um incendiar no Espírito Santo. Porque toda a cidade, quando eu falo cidade, eu falo estado, e por que não dizer país? Para todas elas é determinado, é designado uma potestade para estar ali. E quanto mais alta é a autoridade, maior é a potestade, o principado que é mandado para lá. Principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso formam o governo das trevas que tenta dominar o mundo. Detalhe importante, nós precisamos saber de tudo isso, mas precisamos de saber uma coisa muito mais importante, que muito embora o inimigo, ele faça isso, ele domina uma cidade, um país, e não precisamos ir longe para que vocês possam ver como o mal chega em um país, chega numa liderança governamental e domina. Vocês estão vendo isso no nosso país. Sem entrar em detalhes, se você analisar, você vai ver. Que quando você vê a inversão de valores, quando você vê inocente sendo preso e bandido sendo solto, quando você vê a proteção que é dada a criminosos, enquanto que uma mãe é presa porque deu umas chineladas na filha, ela foi buscar lá, foi buscar no pagode, foi buscar no meio que estava rolando drogas, levou, deu uma chinelada, e lá chegou o quê? Lá chegou o conselho tutelar e quis prendê-la, quis criar uma situação. Mas enquanto a jovem estava lá, no meio das drogas, o conselho tutelar não foi lá para tirar ela. Uma inversão de valores. Se você observar bem, a situação do mundo é caótica. É trevas puras. Mas a igreja está presente nesse cenário. E, perceba bem, cria-se uma situação em que nós somos levados a não observar essas coisas. Todos nós temos nossas demandas, você tem os seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas financeiros, problemas até de saúde, e envolve-se para resolver esses problemas, tem as famílias, os chefes de família, tem as famílias para cuidar, as mães têm. Então, nesse caminhar, o que vai acontecendo? Vamos negligenciando o nosso posicionamento como luz. O inimigo cria situações para que nós fiquemos totalmente envolvidos nessas demandas e nos esqueçamos de quem nós somos no cenário desse mundo. Não precisamos abandonar nossas atividades para ser luz. Não precisamos sair do emprego para ser luz. Não precisamos abandonar as nossas atividades em casa como pai, como mãe, para ser luz.
Ser luz significa reconhecer o valor que você tem e reconhecer que você não está aqui nesse mundo apenas aguardando o arrebatamento. Você está aqui nesse mundo para que a sua luz brilhe e venha dissipar as trevas. Mas para isso, nós precisamos de um avivamento. Quando nós olhamos para as notícias e para a realidade ao nosso redor, é fácil sentir que as trevas estão vencendo. Parece que elas estão vencendo. Mas uma grande verdade é que o poder do inimigo, ele é limitado. E o inimigo não tem poder sobre mim e nem sobre sua vida. Entenda, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Você é de Cristo, amém? É nascido de novo? O Espírito Santo mora em você? Mais poderoso é o que está em você, o que está em nós, do que o que está no mundo. Nós não temos que ter medo, queridos. Nós temos é que nos posicionar. Professores que se posicionam na sala de aula e que não aderem aos ensinos, às doutrinas, à doutrinação de crianças, levando-as para o outro lado. E digo mais, não é necessário bater de frente, literalmente falando, com o sistema. Se você orar, se você colocar-se na presença do Altíssimo, muitas vezes vai haver necessidade de você fazer um jejum, mas não é um jejum de dieta, é um jejum com propósito, dizendo ao Senhor, eu esvazio-me de mim mesmo, para que o Senhor venha e ocupe todo o espaço, para que aonde eu estiver, o Senhor esteja ali, com todo o poder e glória, me usando. Porque aí, Deus vai te dar sabedoria, discernimento, capacidade sobrenatural, para que você possa vencer, possa lutar contra o adversário aonde você estiver. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. As nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são espirituais e poderosas para desfazer sofisma, para desfazer todas as obras das trevas. Sabe o que é sofisma? Sofisma é um princípio filosófico em que distorce a verdade, que fala com as pessoas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Então nós destruímos todo o sofisma. Sofisma são as fake news desse mundo, são as notícias, informações sem base lógica que são passadas e que as pessoas não param para poder analisar, não param para poder observar. São sofisma. Mas o Senhor deu à igreja o poder sobrenatural, armas, milícias espirituais para desfazer sofisma e todas as articulações do diabo. Mas a palavra de Deus nos garante que a escuridão do mundo não é o fim da história, mas sim o cenário perfeito para que a glória de Deus se manifeste sobre o seu povo. Queridos, o momento é esse, a glória de Deus se manifestando de forma poderosa em nosso meio. Eu te pergunto, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte daqueles que serão incendiados pelo poder do Espírito Santo? Vocês querem fazer parte daqueles que serão inundados pela sabedoria do alto? Então, vamos nos colocar na posição, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Como fazer isso? Fazendo isso primeiramente nos colocando na posição que nós somos. Nós somos filhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso habita em nós. Aonde colocar os nossos pés, lá está o Senhor. Aonde estendemos as nossas mãos, o Senhor vai estar abençoando.
Por quê? Porque Deus atua e age através da instrumentalidade humana dos seus filhos, que somos nós. Por isso, desperta tu que dormes. O crente não está morto. Não existe essa de filho de Deus morto. Porque se ele está morto é porque não é filho de Deus. Compreendem isso? Crente morto, não, ele pode estar dormindo. Mas se ele estiver morto, já era. Porque crente morto é aquele que não tem mais o Espírito Santo habitando nele. Ele expulsou o Espírito Santo. Ele fechou o coração, conscientemente, tá, irmãos? Porque senão vamos sair julgando aí que todo mundo que está desviado, apostatou e não tem mais jeito para ele. Não é assim, não. Às vezes Deus nos surpreende. Aquela pessoa que você vira e fala assim, aquele ali não tem mais jeito, nem vou orar mais por ele, daqui a pouco ele está testemunhando que Deus tocou na vida dele e ele entregou a vida dele a Jesus. Não julguemos. Por quê? Extinguir o Espírito, aonde a palavra diz não extinguir o Espírito é atitude racional. É uma atitude que envolve o nosso intelecto, a nossa vontade. É quando o indivíduo diz, eu sei, conheço, mas não quero. Ele sabe, ele conhece. Hebreus capítulo 6 me diz que eu não devo nem orar por aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram a bênção celestial, os dons, e mais uma vez crucificaram o Filho, porque abandonaram, viraram as costas de forma consciente. Queridos, não tem como. Hebreus diz que esse já era. Por quê? Porque ele não quer mais. Alguns tomam essa atitude por causa da fama, por causa do dinheiro. O inimigo seduz muitos com isso. De repente você vê alguém que louvava o Senhor de forma maravilhosa, alguém que tinha assim, sabe, um domínio da palavra, em que as pessoas ficavam extasiadas ouvindo ele falar. De repente você vê que essa pessoa, daqui a pouco muda de gênero. Era mulher, agora é homem, ou é homem, agora se diz mulher. Vai, faz uma operação, torna-se intransexual. Outro vai e abandona os princípios e começa a ensinar e a pregar de forma totalmente contrária àquilo que está na palavra. Começa a colocar em dúvida a credibilidade da Bíblia, começa a colocar em dúvida a presença do Espírito Santo na igreja, e foi doutor, e foi de repente uma pessoa, um homem que detinha o conhecimento, mas ele apostatou, conscientemente abandonou, e hoje causa um prejuízo enorme, porque tem um monte de seguidores que o seguem e o aplaudem. Não vou citar nomes por questão de ética, mas isso existe. Então, há necessidade de, como diz aquele texto que nós lemos, em Efésios 60, versículo 1 e 2, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O avivamento, ele começa, queridos, com um despertar pessoal. É um chamado para levantar e resplandecer, recusando-se a ser paralisado pelo medo ou pela conformidade com a escuridão desse século. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Nós não podemos deixar o inimigo vir e nos envolver de forma assediosa. Nós temos que lutar contra isso. E como fazemos essa luta? Firmados na palavra de Deus.
firmados na palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo, e não perder o foco. E não perder o foco. Avivamento não é um mero evento no calendário, e tampouco é uma emoção passageira durante um culto. Podemos pensar, fizemos uma vigília maravilhosa. A presença de Deus, é claro, estava aqui. Mas a presença de Deus estava aqui não era só por causa da vigília, não. Porque agora mesmo a presença de Deus está aqui. É porque muitas vezes nos esquecemos de que aonde nós estivermos, Deus vai estar também. Na verdade, pare para pensar, foi Deus que te trouxe aqui ou foi você que trouxe Deus aqui? Você sabe por quê? Porque aonde você vai, você está levando Deus. Você já parou a pensar nisso? Aonde você vai, você está levando Deus. Aonde você entrar, você está levando Deus para entrar ali também. Já pararam para pensar nisso? Que você não precisa marcar encontro com Deus? Que essa questão de marcar o encontro com Deus, ela não tem sentido quando você conhece a palavra e entende que você, literalmente falando, que o seu corpo é templo e habitação do Espírito, e mais ainda, que ele tem ciúmes e zelo por você? Você sabia disso? Você sabia que ele não te abandona por um erro que você cometeu? Ele não te abandona por um deslize ou um pecado que você cometeu? Ele não abandona, ele te exorta. Primeiro ele começa falando aí no seu coração. Ele usa a palavra. Segundo, se você não der ouvido, ele usa alguém para chegar e te exortar. Se você se irritar e sair, ele vai usar alguém lá de fora. Mas ele vai fazer tudo para trazer você ao entendimento. Agora, se você mesmo assim for fechando o ouvido, sabe? Tipo assim, lá, pode falar, entra aqui, sai aqui, né? Vai. Daqui a pouco, a sua mente está cauterizada, fechada. Aí, meu querido, você extinguiu o espírito. Mas antes disso, ele vai fazer de tudo. Ele entra numa boate para buscar quem está lá, ele entra no centro espírita para buscar quem está lá. Ele é Deus, ele entra em qualquer lugar. Ele não é como o inimigo, se chegar aqui, ele não entra aqui, ele vai ficar lá na porta. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheci o mestre maçom, que era professor da Miriam, e ele era muito esotérico, ele dava aula, colocava lá um altar de um Buda lá em cima da lousa. E um dia ele foi convidado pela Miriam para ir na igreja, mas ela, como era muito abusada, falou assim: ó, professor, mas se o senhor for, se prepara que o senhor vai cair lá, tá? Os demônios que estão aí no senhor aí vai se manifestar. Ela era abusada. Aí ele falou bem assim: não, eu vou, sabe por quê? Eu entro e eles ficam do lado de fora. Eu entro, mas eles ficam do lado de fora. Aí ela falou, mas por que eles ficam lá de fora? São tão covardes assim? E é esse Deus aí que você está servindo? Porque ela era abusada, ela falava mesmo, né? Mas o resultado foi que esse camarada foi para a Igreja Batista. Foi para a Igreja Batista. Foi acometido de uma enfermidade. E essa enfermidade que o pegou, ela foi embora através de orações. De um grupo de irmãs que iam orar por ele. Ele pegou câncer. E no final ele foi curado. A esposa faleceu. Ele foi para a igreja. Mas, aonde você estiver, ali está o Senhor. Então, o avivamento vem de um despertamento, de acordar e entender: eu estou nesse mundo, mas não sou dele. Eu não pertenço a esse mundo. A minha pátria é o céu. Nenhum demônio, nenhum espírito maligno vai me aprisionar aqui. Sabe por quê?
porque se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. O conhecimento da palavra é a fonte da nossa segurança. É a fonte da nossa segurança. Então, avivamento não é uma emoção passageira durante um culto. É a vida de Deus invadindo o que estava morto e adormecido. Avivamento é o despertar de Deus dentro de nós. Deus está aqui. Ele está falando, mas nós estamos com a nossa mente obscurecida, entenebrecida pelos problemas desse mundo, do nosso dia a dia, do que vamos pagar amanhã, do que vamos comprar, do que vamos vender, das situações que temos que resolver. Estamos tão envolvidos que nós nos esquecemos que há um Deus que cuida de nós, que diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de ti. Se nós despertarmos para isso e entender, eu vou deitar hoje à noite e vou dormir, porque tudo que eu tenho que resolver amanhã está nas mãos do Senhor, Ele vai me dar a solução, Ele vai solucionar, eu vou descansar no Senhor, porque as decisões que eu vou tomar, o Senhor vai inundar a minha mente com discernimento e sabedoria, e eu vou tomar a decisão certa. Aquela prova, aquele concurso, está nas mãos do Senhor. O que a minha parte eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou me preparar, mas na hora da prova, eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor, porque diz a palavra que Ele me lembrará, o Espírito me lembrará de tudo aquilo que me foi ensinado. É a presença de Deus em você que deve te dar essa segurança. Está preocupado com amanhã? Talvez seja acometido de uma enfermidade. Porque a enfermidade, como diziam os antigos, não dá em poste, né? E o fato de repente, alguém estar enfermo não significa que Deus abandonou, que é pecado. Isso daí é uma visão de uma teologia, né, totalmente errônea. Porque nós temos homens de Deus que morreram enfermos. E eu posso citar um dos grandes profetas chamado Eliseu, que morreu vitimado de uma enfermidade. Posso falar de um jovem pastor chamado Timóteo, que tinha enfermidade no estômago. Posso falar do apóstolo Paulo, que tinha uma enfermidade que era um espinho que ele tinha na carne. Mas todos eles eram homens usados por Deus, que não se deixaram abater pela circunstância. Porque Eliseu, enfermo, antes de morrer, foi visitado por um jovem rei, que estava apavorado porque o inimigo estava cercando ele. E Eliseu, então, orientou ele: pega o arco, pega a flecha, abre a janela do oriente e atire. Quantas flechas você atirar, então, quantas vitórias você terá? O jovem só atirou 3 flechas. Eliseu deu um puxão na orelha dele. E quando Eliseu morreu e foi sepultado, lançaram ali onde na sepultura dele o corpo de um defunto que havia morrido. E sabe o que aconteceu com aquele corpo, aquela pessoa? Ressuscitou. Porque a unção que estava ali no corpo de Eliseu devolveu a vida àquela pessoa. Mesmo Eliseu estando morto. E a unção que estava em Eliseu é a unção que está em você. Você crê nisso? Nós precisamos tomar posse dessas verdades, irmãos. Então, avivamento é o retorno ao primeiro amor, a purificação do coração e o realinhamento com a vontade do Pai. Em tempos difíceis, a oração do crente deve ecoar a súplica dos profetas passados. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da misericórdia. É a oração de Abacuque. E o Salmos 85, versículo 6. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Então, o verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento profundo, temor ao Senhor e, consequentemente, uma alegria indescritível que não depende de circunstâncias externas.
a alegria. A presença do Senhor nos dá alegria e nos dá paz, mesmo no meio da guerra. Um filho de Deus, envolvido pelo Espírito, que tem o conhecimento da palavra, a segurança da presença de Deus na vida dele, ele sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, porém ele não será atingido. Por quê? Porque também diz que a vara e o cajado do Senhor nos consola. Porque o Senhor nos protege. O caminho do avivamento, o caminho e a condição para o avivamento. Deus está pronto para mover, derramar e mover o seu Espírito, mas um caminho a ser percorrido. O Senhor não derrama fogo em altares vazios. Ele busca corações contritos e rendidos. A receita para a cura e o avivamento em dias maus permanece a mesma ao longo de milênios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então os passos são humilhação. Não é humilhação no sentido pejorativo do termo, da palavra, mas é humilhação, esvaziar-se de si mesmo e reconhecer que é o Senhor que age em mim e através de mim. O conhecimento adquirido, as habilidades adquiridas, tudo que adquirimos, não é a força do nosso braço que conquistou, nem a nossa capacidade. Se não fosse Deus, não teríamos nada. Humilhação é reconhecer que não podemos vencer sem a presença de Deus em nossa vida. Oração, clamar incessantemente pela intervenção divina. A oração do justo muito pode seus efeitos. A oração do justo não é mera ladainha, não é repetição de palavras mortas. A oração do justo é um diálogo com Deus. É quando você sabe que você está falando e está sendo ouvido. E está sendo ouvido e Ele te responde. A oração é isso. Não é um monólogo, mas é um diálogo. Você fala e Deus te ouve. Você pede e Deus age. Pedir, dar-se-vos-á. Buscais e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Uma sequência. Então a oração, depois a busca, já falamos, desejar a face de Deus, desejar sua presença mais do que suas mãos. Muitas vezes nós desejamos mais as mãos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Desejamos mais receber bênção. É comum a gente ouvir as pessoas virem e falar assim, eu vim buscar a minha bênção, né? Como se fosse necessário você vir aqui para buscar a sua bênção. A sua bênção já está na sua mão. Mas, lamentavelmente, muitos de nós agimos como o irmão do filho pródigo. Vocês conhecem bem a história, né? O irmão do filho pródigo, abençoado, tinha acesso, se ele quisesse, às dispensas do pai, mas não fazia nada disso. Sabe por quê? Ele não agia como filho, ele agia como servo. Nós temos que aprender a agir como filhos, gente. Muitos de nós agimos apenas como servo. O servo não tem a liberdade de entrar na dispensa do seu senhor. O servo não tem o direito de entrar na casa do seu senhor, a não ser que seja chamado. Mas o filho não. O filho é herdeiro. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. O filho tem acesso à dispensa. Nós somos dispenseiros das multiformes graças de Deus. Nós temos acesso à dispensa. Quem tem acesso à dispensa não precisa vir pedir, vai lá e pega. Quem tem acesso à dispensa de Deus não precisa vir buscar a bênção, ele já tem a bênção, ele toma posse. Porque nós já fomos abençoados em Jesus, com toda sorte de bênçãos celestiais. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Porque nele tudo podemos, porque tudo posso naquele fortalece.
é a palavra viva, palavra que é uma espada que penetra lá dentro e divide alma e espírito. É a palavra poderosa, a palavra que cura, que liberta, que fortalece, que alimenta, é a palavra. Então, depois a busca, a conversão, abandonar o pecado e o mundanismo que apagam o espírito. Pecado, irmãos, tem que ser confessado. Ela não precisa vir confessar o seu pecado aqui para que todos saibam, não. O certo seria, se nós fôssemos crentes confiáveis, o certo seria se nós tivéssemos maturidade espiritual para seguir o que a palavra ensina. Quer que eu mostre? Eu te faço uma pergunta. Você tem confiança em confessar o seu pecado para o seu irmão aqui? Você tem confiança para chegar a qualquer um dos seus irmãos aqui e confessar aquele pecado tenebroso que você cometeu? Você não tem, né? Mas é porque nós estamos andando na rota errada. Cada membro do corpo de Cristo deve ser uma pessoa que tenha maturidade, uma pessoa de confiança, de credibilidade, uma pessoa a qual nós poderíamos confiar, de chegar e falar: irmão, eu passei por isso, eu fiz isso, eu preciso de oração, preciso de ajuda. E essa pessoa madura, confiante, dizer: eu estou contigo, vou caminhar com você. E o que você me contou vai ficar entre você e Deus. Sabe? Há muitas vezes a necessidade que você ouva o seu irmão. E ou o seu irmão fala contigo, dele te confidenciar alguma coisa, e sinceramente, para falar comigo, ou com o pastor Miqueias, ou com outro pastor, o correto, o ético, é você chegar para ele ou ela e falar assim: o que você está me confiando, eu posso conversar com os pastores? Se a pessoa disser sim, pode, ok. Se ela falar: não, irmão, eu preferi que fica só entre nós, porque às vezes a pessoa fica constrangida, com vergonha daquilo que fez, então você diz: tá bom, eu vou orar com você, e você vai vencer isso. E orar com a pessoa, e caminhar com ela. Amém ou não? Por quê, queridos? Se a igreja agisse como a igreja, eu sou psicanalista, atuo na área de saúde mental. Mas se a igreja agisse como igreja, gente, iria ter muitos analistas aí sem cliente, sem paciente, desculpa. Iria ter muitos analistas sem paciente, sabe por quê? Porque a cura vem pelo falar, e a cura vem pelo ouvir. Quando você fala e tem um ombro, alguém confiável que te ouve e que ora contigo, que você pode abrir o coração e você pode, sabe, confessar o que você fez, e aquela pessoa confiável falar: eu vou orar contigo e nós vamos vencer, aí vem a cura, querido. Aí vem a cura. Porque a cura vem pelo amor. É interessante, né? Freud falou que a psicanálise é a cura pelo amor. E eu digo para você, a palavra de Deus, ela cura. E a cura vem pelo amor. Há pessoas aqui que só precisam de um abraço. Há pessoas aqui que só precisam, sabe, de ser acolhida. Muitas vezes alguém entra aqui nesse templo para adorar a Deus e só Deus sabe como é que ela está. E há lugares que ela entra, ela ouve os louvores maravilhosos, ela escuta a palavra, mas ela entra e sai sem que ninguém note. Sem que ninguém chegue para falar com ela, dar um bem-vindo. Não é, sabe, chegar aqui na frente, nós temos aqui me fugiu o nome. O conectar, né?
Não, queridos, é importante, mas é importante você chegar no visitante, dar um abraço e falar, seja bem-vindo, querido. Vem caminhar conosco. E a pessoa ser acolhida. Muitas vezes é necessário somente isso. É fazermos o nosso papel como membros do corpo de Cristo, usado pelo Espírito Santo. Agora, lamentavelmente, eu já vi lugares em que a pessoa chegou para alguém, e, com todo respeito, não foi aqui, não sei se aconteceu, não, mas eu sei que houve lugares em que alguém chegou para pessoas, sabe aquele círculo, lá era chamado de círculo de oração, aquelas pessoas, e a pessoa chegou, confidenciou um problema que estava passando e pediu oração. Bom, gente, na semana seguinte a igreja toda estava sabendo. Por quê? Atenta para esse detalhe. Alguém me confidencia. E eu chego e falo com o irmão, tem um irmão que está passando isso, pediu oração. Tem um irmão que está passando isso, pediu oração. Tem um irmão que está passando isso. Daqui a pouco todo mundo sabendo. E aquilo que era para ficar fora o íntimo, aquilo que era para ficar entre eu, a pessoa e Deus, daqui a pouco está todo mundo sabendo, e nem todo mundo tem a maturidade para entender que aquela pessoa passou por aquele problema, aquela pessoa teve aquela queda, mas ela precisa ser erguida, levantada, ela precisa de mãos que a puxe para cima, e não de dedos que aponte para ela. Porque a igreja, queridos, ela é o local de cura, e quem cura, aqui a palavra está sendo direcionada, mas não é só através daqui que vem a cura, não, é através da sua vida, é através de você chegar e compartilhar, e você chegar e ouvir o seu irmão e orar por ele. A Bíblia diz, confessai os seus pecados uns aos outros. E se nós fizermos isso, a coisa fica feia. É por esse motivo que nós devemos, e isso faz parte de um avivamento, é quando nós entendemos a minha posição como filho de Deus, é amar e ajudar o próximo, é erguer o que está caído, é caminhar com o cansado. A minha posição como filho de Deus é ouvir e guardar e falar somente com Deus. Aliás, se eu vou ser fofoqueiro, eu vou fofocar só com Deus. Eu vou ouvir e vou falar com Ele. Eu vou ouvir e vou falar com Ele. Com mais ninguém. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter um princípio ético cristão, como filhos de Deus, para ser uma pessoa confiável. Porque o que eu estou falando para vocês é como eu procuro viver. Já passei por igrejas que foi no gabinete, pessoas confessaram problemas que estavam atravessando, e que eu não falei nem para nenhum presbítero, não que eu não confiasse neles, mas porque eu entendi, porque a pessoa falou, pastor, eu não quero que ninguém, a não ser o senhor, saiba, por favor. Eu entendi e resolvi, porque se de repente vamos para levar para um presbitério, aí tem que chamar a pessoa para poder vir ao presbitério, para que os presbíteros conversem com ela já vai passar por um constrangimento, todo mundo vai saber que fulano foi chamado no presbitério, pelo menos era assim. O que será que houve? O que aconteceu? Então nós temos que ter ética, porque a nossa tarefa é curar feridas, é levantar caídos, é restaurar e não destruir. O avivamento faz isso. João 1, versículo 5, diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não têm poder para extinguir a nossa luz, querido. Nenhuma demanda, nenhum problema tem poder para apagar a nossa luz. Então, que o avivamento não seja apenas uma teoria, mas que ele comece por mim e por você. O avivamento, ele
não é um ato meramente coletivo. Não precisa ter 100, várias pessoas aqui para acontecer. Tem que começar a acontecer em um de nós. Acontecer no seu coração. E aí o fogo vai incendiar. Quem tem o azeite, se aproximar do fogo, o que acontece? Tem o combustível. Se aproxima do fogo, o fogo pega, o fogo incendeia. É isso que nós precisamos, ser incendiados pelo fogo do Espírito. O diabo não resiste a esse fogo. Os demônios não resistem a esse fogo. Nenhum demônio tem poder sobre a vida daqueles que são filhos de Deus. Nenhum encantamento entra na nossa casa. Nenhum encantamento entra na nossa tenda. Desde que nós temos a plena consciência disso e fazemos essa declaração de fé. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava declarando que na casa dele, e subentende-se que na família dele, o inimigo não teria poder. Então, diga isso, declare isso pela fé, que o inimigo não tem poder sobre a minha família. Nós temos pessoas desviadas na família. Eu tenho uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, é da família. Eu já vou declarar pela fé, é tua, Senhor. É tua, é teu. Eu vou declarar pela fé. Eu vou profetizar pela fé. Ela é tua, ele é teu. E o Espírito de Deus irá trabalhar nisso, porque, segundo a palavra, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faça essa declaração. Vamos deixar o fogo do Espírito nos incendiar. Vamos deixar. E quando nós viermos à vigília, a gente não vem buscar, mas nós vamos entrar aqui já incendiados. O fogo do Espírito brilha em nossas vidas. Você vai chegar em casa, a sua casa não tem trevas. Não pode ter. Como vai ter trevas no lugar que tem luz? Me explica. Como vai? Não tem. Porque você é a luz.